Eu converso com o Dr. Edson Amâncio sobre EQM. Edson, tem estudos, trabalhos realizados com os pilotos dos jatos supersônicos, não é? Que mostram que essa aceleração dos pilotos durante os testes pode desencadear experiências muito parecidas com essas da EQM. Fala um pouquinho disso. Alguns trabalhos foram descritos no treinamento de piloto, que são submetidos a alta aceleração, né? Eles têm uma perda de consciência e alguns vêm descrevendo a sensação de ter saído fora do corpo, de ter tido prazer. Isso realmente aconteceu. E essa experiência foi um reforço para induzir o meio científico de que a EQM possa ser explicada por falta de oxigenação no cérebro. Porque o que acontece com o piloto submetido a uma rotação muito grande realmente a falta de oxigênio cerebral. Mas nenhum deles descreve um EQM com todo esse floreio que as pessoas que têm parada cardíaca e passam pela situação descrevem, mas foi um argumento. Tem uma outra experiência que foi tentada, um neurologista americano, Persinger, ele submeteu um grande número de pessoas a um aparelho, que a gente usa já esse aparelho aqui em Santos, inclusive, de estimulação magnética transcraniana. A estimulação magnética transcraniana é uma coisa curiosa, foi desenvolvida na década de 80 para tratar a depressão refratária, depressão que não melhora com remédio nenhum, é 20% das depressões graves. E quando você estimula, você coloca a bobina, ela não usa eletricidade, é campo magnético. Você joga o campo magnético na cabeça, na área que controla a mão pula imediatamente. Então, esse pesquisador, ele estimulou mais ou menos a mesma região da cirurgia que foi feita na Suíça, e ele diz que conseguiu vários casos de experiência quase morte estimulando o lobo temporal. Mas, provavelmente, a interpretação também é essa, que há ali efeito placebo. A estimulação magnética, porque ela é muito impressionante, você está em repouso, coloca um aparelho na sua cabeça, o seu braço pula. Então ela tem um efeito psicológico muito grande. Certo. Provavelmente seja efeito placebo. Por quê? Essa experiência foi tentada ser reproduzida na Suécia e eles não obtiveram. E pegaram um estudo bem planejado com pessoas que nunca ouviram falar desse aparelho, nem o que ele fazia. Foram voluntários. Ninguém teve experiência quase morte por estimulação com um aparelho de estimulação magnética transcraniana. Não. Bom, então não resolveu e não adiantou. E as pessoas cegas de nascença podem apresentar a experiência de quase morte? Esse provavelmente é o maior desafio na pesquisa da experiência quase morte. Porque há inúmeros casos relatados de pessoas cegas de nascença que nunca tiveram a experiência visual e terem a experiência quase morte. Tem uma moça americana chamada Vicky que teve duas experiências quase morte. Uma quando era garota, adolescente, com apendicite. Foi uma experiência muito breve, pouco ilustrativa. Mas a segunda, ela era cantora eventual numa boate em Seattle e de madrugada ela pegou uma carona com os patrões e os dois estavam bêbados. Ela tentou um táxi, não conseguiu, foi assim mesmo. Não deu outra, teve um acidente violento, ela foi jogada fora da van e imediatamente ela teve uma experiência assim, de saída e volta do corpo. E não sabe como é que ela chegou na ambulância no hospital. Mas ao chegar no hospital, ela foi para o teto e viu um médico e uma outra pessoa, que ela não sabia definir se era médico ou enfermeira, cuidando dela, espetando sonda, massageando, e ela via tudo de cima do teto, atravessou o teto e teve uma visão panorâmica da cidade, e aí teve todo o corolário das manifestações de EQM. E a pergunta foi exatamente essa: como que você nunca viu nada? Qual foi a sua experiência de ver pela primeira vez? Ela falou assim que no começo ela ficou muito confusa. Ela falou assim, é como você ouvir voz e não entender o que está vendo. Ela fala que os momentos iniciais ela não entendia direito, mas em seguida aquilo foi clareando e ela encontrou pessoas, ela tinha estudado numa escola para cegos, duas meninas que tinham morrido, as duas com retardo mental grave. Ela as reencontrou, elas não eram mais crianças, não eram mais retardadas, ela conta essa história toda, né? Então esse caso foi muito bem explorado por um pesquisador americano e a Vicky, ela deu inúmeras provas de que ela viu durante a EQM.
Está publicado em livro, inclusive. Então, a experiência quase-morte. Uma outra coisa, um argumento curioso é o seguinte: como é que eles podem ver? Porque há trabalhos mostrando que o sonho da pessoa cega de nascença, se ela tiver sonho, se ela ficou cega antes dos 6 anos, os sonhos delas não têm imagens visuais. O cego de nascença não tem imagem visual no sonho. Geralmente é sinestesia, é corpo, toque, né, barulho, ruídos musicais, os sonhos deles são pobres ou quase ausentes de imagens visuais. Então, para essa moça ter, por exemplo, esse caso que é emblemático, experiência visual numa EQM é uma coisa extraordinária. Com certeza. Né? Então, existe sim. Esse é um dos objetivos. Nós vamos entrevistar brevemente um paciente que vai para o nosso canal, que é cego de nascença. Então, canal no YouTube, como é que é o nome? Afinal, o que somos nós. Afinal, o que somos nós. E no próximo bloco, nós vamos ver um outro relato, uma outra experiência de quase morte. Vamos para o nosso intervalo, mas antes, confira uma dica com a doutora Elizabeth Gaspar, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica, vou falar sobre Botox hoje. Botox é a toxina botulínica que ela é injetada em determinada musculatura para que haja paralisia temporária dessa musculatura. Isso é muito difundido na área da dermatologia, onde é usado para prevenir rugas. E hoje em dia está sendo muito utilizada na odontologia também, para tratamento. Como paciente que tem um sorriso gengival muito acentuado, é aplicado na musculatura do lábio superior, para que ela não eleve esse lábio ao sorrir e disfarce esse sorriso gengival. Assimetrias faciais. No caso de DTM, de disfunção temporomandibular, é aplicado na musculatura para que haja um relaxamento nessa musculatura. Paciente que tem hábito muito intenso de ranger os dentes ou de apertar os dentes na hora de dormir, fazendo a aplicação do Botox, ele para com esse hábito, né? Alivia bastante a musculatura também. Então, é um tratamento muito válido. E como disse, está sendo muito difundido a odontologia porque temos bastante resultados positivos. Me mantenho à disposição, qualquer dúvida, e até a próxima semana. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.